Oi, eu sou o Fran Dodge, fundador e presidente do Projeto Inocência, uma organização que luta contra a guerra contra os homens. Dá pra chegar bem perto? Tá escrito aqui, bem aqui. Presídio masculino. Não presídio para pessoas, masculino, tá? Eles já sabiam quem iriam prender quando estavam construindo esse lugar. É absolutamente nojento. A masculinidade está sendo criminalizada nesse país. Eu quero que façam alguma coisa. Galos. Todo mundo odeia eles. Mais de 7,5 bilhões de galos são mortos todos os anos. São animais que nós descartamos só porque são machos. Estava vendo aqui uma página, 25 privilégios que os homens usufruem, e tudo isso pode simplesmente ser visto por outro ponto de vista, e as feministas, elas não veem isso. Aqui, por exemplo, homens podem passar pelo período difícil da puberdade sem ter que lidar com a realidade de se tornar repentinamente um objeto de desejo para homens de todas as idades e ser muito assediado por isso. Então elas falam como se a puberdade da mulher fosse mais difícil que a do homem, e o homem fosse privilegiado por isso. Mas o que eu mais vejo são garotinhos deprimidos porque as meninas não dão bola pra eles. A masculinidade, será que é tóxica mesmo? Vamos analisar isso melhor. Nesse caso, ela salvou uma criança no Cazaquistão que estava pendurada em uma janela no 8º andar. Aqui, ela salvou uma criança de um acidente grave com bicicleta na rua. Nesse outro caso, ela salvou uma criança de uma queda de um prédio. E aqui, um cachorro foi salvo de uma queda do 9º andar. Não é a masculinidade que é tóxica, mas sim a ausência dela. A Bíblia, por exemplo, é escravagista, misógina, machista, homofóbica. Um senhor religioso, altamente conservador, este sim, com um tom bem carregado de machismo na fala, levantou em protesto e falou o seguinte: é mentira isso que você está ensinando. A Bíblia deixou bem claro que a mulher é inferior ao homem. Se ela fosse igual ao homem, ela seria criada junto com o homem e não depois dele. O machismo vai ser sempre culpa de Deus ou da falta dele. Nunca vai ser culpa da pessoa. Nunca vai ser o fruto da necessidade que algumas pessoas têm de se sentirem superiores a outros. O machismo é basicamente uma ferramenta narcisista. Eu tenho inseguranças, eu falhei em algum aspecto e me sinto mal. Mas tudo bem, porque eu posso fazer ela se sentir mal também. Posso rebaixar ela ao meu nível ou até inferior. A grande questão dos movimentos políticos é conseguir desvalidar o movimento contrário a ele, relacionando esse movimento com algum ato terrível. Você pega casos que fortalecem a ideia que você quer associar ao feminismo ou aos homens, porque assim você desvalida o movimento inteiro com um único caso e com uma única pessoa. E o grande problema é justamente esse: culpar um grupo inteiro por causa de um indivíduo. Quando você faz isso, você dá munição e respaldo para pessoas maldosas atacarem pessoas inocentes, usando de discursos que serviriam de suporte para descredibilizar o movimento opositor. Eu defendo o feminismo enquanto ele está atacando o Estado e as leis, e que lida com problemas públicos reais que atingem a maioria das mulheres, como assédio físico e verbal. Eu acredito que perante a justiça deve existir igualdade. Eu não defendo o feminismo que diz que todo homem é um potencial estuprador. Então todo mundo que tem uma mão e uma faca é um potencial assassino. Se ninguém te disse isso ainda, eu vou te dizer: não tem nada de errado em ser homem. Não se ataca um grupo de pessoas inteiro por causa de alguns. Existe gente filha da puta em todos os lugares e vai continuar existindo enquanto a sociedade ignorar o problema real e decidir fazer o que é mais fácil, que é culpar a primeira pessoa que você acha na sua frente por causa de um problema seu específico. É tudo uma questão de projeção. As pessoas enxergam o que elas querem enxergar. É tipo signo: nunca mais vou namorar alguém de Gêmeos porque eles são sarcásticos e sem coração. Ou como na série Messias, que eles mostram como seria a volta de Jesus. A série, na verdade, não fala em nenhum momento se aquele é Jesus ou não, mas as pessoas têm munição e respaldo tanto pra provar que ele é, quanto pra provar que ele não é. E quando ele vai andar sobre as águas, ele mesmo diz: o que vocês vão ver agora vai ser o que vocês escolheram enxergar. O que vocês vão ver vai ser a sua escolha. Porque é uma ilusão. E nem nova é. Pessoas já andaram sobre a água antes. Os homens que culpam as mulheres por causa das inseguranças deles e por causa das experiências ruins que eles tiveram no passado. Todas as mulheres são interesseiras, por isso eu escolhi ser Shed, seja lá o que isso signifique. Agora eu vou ser igual o Sasuke. E contam diversas histórias de mulheres que foram más com eles. E ao mesmo tempo eles falam: mas nem todo homem. Quando alguém fala de
E da mesma forma as mulheres falam, mas nem todas as mulheres, quando alguém fala das interesseiras. Mas qual é o problema real que a sociedade está ignorando? Os supervilões não nascem assim, eles são criados, exceto os psicopatas. Mas mesmo o psicopata, se ele fizer terapia, ele pode nunca ser um potencial problema para ninguém. Um problema de saúde mental muito comum na nossa sociedade são pessoas que desenvolvem a personalidade borderline. Por que sai tão estranho? O borderline é basicamente um grandíssimo filho da puta, um narcisista muitas vezes, manipulador emocional, que vai fazer você se sentir culpado pelo erro que ele cometeu. Eles vão humilhar pessoas, eles vão destruir coisas, eles vão agredir pessoas inocentes, eles vão chutar cachorro na rua. Eu tô exagerando aqui, tá? Óbvio. Mas como é que nasce alguém assim? Pessoas que passaram por grandes traumas até uma certa etapa da vida, separação dos pais, assédio, abandono. Por causa desses traumas, essas pessoas têm o cérebro, modificado e passam a ser guiadas pelas emoções e quase nada pela razão. Por isso elas fazem todo tipo de absurdo. Pessoas que nasceram em um ambiente familiar violento se tornam violentas. É o ciclo sem fim. Mas a culpa disso é dos homens. O homem bateu na esposa por causa do machismo. É tudo sempre muito simples. As pessoas são doentes. A maioria delas é mental mesmo. Doença que é fruto da violência que elas sofreram. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é quebrar o ciclo. Se alguém fala essas coisas terríveis que machucam a gente, o melhor a se fazer é entender por que elas fazem isso e não devolver. E na medida do possível se afastar de pessoas assim. Senão você pode estar simplesmente reforçando um estereótipo ruim, que vai criar mais pessoas que pensam como aquela pessoa que fala essas maldades. Sabe, até quando as pessoas vão agir como crianças dessa forma. Homem é melhor do que mulher. Não, mulher é que é melhor do que homem. No meu ideal de sociedade, todas as pessoas que se importam com uma causa social agem como adultas, usam o cérebro e se unem para resolver o problema real. Seria muito interessante que as crianças recebessem ajuda, apoio psicológico para lidar com seus problemas, o que com certeza refletiria em qualquer relacionamento que elas tivessem no futuro. Por que a gente não para de fazer vídeo merda na internet chorando por causa de porra nenhuma, de quem paga lanche ou não, e a gente não olha para os problemas reais que afetam a vida de pessoas inocentes? Tá sobrando energia para ficar xingando mulher a troco de nada, mas não existe energia para se importar com quem sofre de verdade. Quando você achava que não iria entrar em um novo relacionamento tão cedo, porque agora é mãe. Daí, entre parênteses, alguns filhos nascem para outros pais e um coraçãozinho. Daí começa: enquanto não tiver filho, não vou ter nada sério com uma mulher que tem. Vamos romantizar o amor de outro pai. É sobre isso. Tradução: alguém tem que ser o otário da vez. Coloca juros, depois reclama quando é pega no golpe. E homem que não tem critério pra mulher também tem potencial pra ser pai. Sempre tem um otário pra assumir o Enzo do outro. Emissor mais fraco. Não assume nem os meus filhos, quem dirá o dos outros, o de outro cara. KKK. Eu inevitavelmente sinto raiva lendo esse tipo de comentário, porque eles parecem muito injustos e maldosos. Desculpa o sentimentalismo. Eu me coloco no lugar de uma mãe solteira lendo isso e imagino quão difícil deve ser pra ela. Mas ao mesmo tempo, eu me pergunto quão difícil deve ser pra ele. Porque tudo que eu vejo é uma situação muito simples e objetiva. Uma mulher engravidou em um relacionamento, esse relacionamento não deu certo e ela quis se relacionar com outra pessoa. Eu me pergunto por quais traumas esses homens podem ter passado pra não enxergar isso dessa forma. Eu vou ser feito de trouxa? Eu vou ser a vítima? Eu não tenho que assumir essa responsabilidade? E a dor deles chega a ser tão grande que eles atacam até outros homens que decidiram assumir crianças que não são biologicamente deles. Quer dizer, esses homens passaram por traumas tão significativos que eles só conseguem enxergar o mundo pela lente dessas emoções. E fica difícil ver a realidade de forma objetiva e racional. Se eu for oferecer um contraponto a esses argumentos, eu posso falar do quanto pode ser difícil para uma mulher criar uma criança e de como a sociedade encurrala as mulheres e deixam elas sem saída mesmo. Você tem que querer ter um filho e quando você tiver, você precisa ficar com o pai dele pro resto da sua vida. Não importa o que aconteça. Traição, violência, agressão física. Existem casos que os pais abusam dos filhos, mas não importa. Fica com ele ou fica sozinho. Não inventa de aparecer feliz com outro homem. Não, você não pode abortar, você tem que ter esse filho, você tem que cuidar de todas as tarefas da casa e ainda tem que ter dinheiro suficiente para se sustentar sozinho. Porque você não pode ser interesseira e ser sustentada por homem. Você é mulher, engravidou de um cara que não quis ficar com você, não quis continuar com você, e ele paga uma pensão de R$300. Você tá com um bebê recém-nascido, não tem como trabalhar, mas você tem R$300. E não vai fazer unha com esse dinheiro, hein? Olha lá. Não vai gastar todo com maquiagem. E também não ouse querer namorar com um cara que vai te ajudar com as despesas do seu filho. Coisas assim, pra manter ele vivo, sabe? Isso é um absurdo. Na Coreia do Sul é tão terrível ser mãe solteira que as mulheres simplesmente abandonam os filhos delas. Tem um pastor, homem incrível, exemplo de ser humano, e é homem, criou uma forma de salvar a vida dos bebês.
In South Korea, there is a pastor who built a box in a wall to save babies from death. E ele fez isso de tão comum que é as mulheres descartarem os seus filhos. E é uma coisa terrível uma mãe fazer isso, jogar o filho no lixo, como acontece no Brasil. Então a gente não pode incentivar nenhum tipo de pensamento que resulte num desastre desse. Um desastre que acontece com uma pessoa inocente. Por favor, parem de falar isso. Vamos combinar assim, pelos bebês, tá bom? Mas principalmente é necessário avaliar de uma forma emocional essa situação, que é difícil usar argumentos racionais com pessoas traumatizadas. Elas são como animais feridos. Você pode tentar ajudar um cachorro de rua que foi abandonado. A sua intenção pode ser boa, mas ele vai te morder, porque ele tá sofrendo e ele precisa de ajuda, mas ele não percebe isso. As pessoas que enxergam o mundo dessa forma, olhando sempre pra si mesmas, olhando só para aquilo que afeta elas, como indivíduos separados da sociedade, o que acontece com o outro é problema dele. Como se eu não intervisse na sociedade como um todo. A economia não afeta só uma pessoa, afeta todo mundo. As suas escolhas afetam todo mundo. As coisas que você diz afetam muitas pessoas. Se você decidir jogar lixo na rua, o bueiro que vai entupir vai afetar a cidade inteira. É uma ilusão se sentir separado. E se colocar nessa posição de vítima o tempo todo é muito perigoso. Você pode estar sendo mal sem perceber. A maioria das pessoas que são maldosas só são maldosas por causa dos sentimentos delas. A frase, agora eu vou ser frio e calculista, está carregada de emoções. Eu sofri tanto e estou tão magoado que agora vou fechar a portinha do meu coração para sempre. Ninguém se torna um psicopata, ninguém se desfaz dos seus sentimentos. Ou você nasce assim, ou você só diz isso porque tá sofrendo muito. E essa forma de enxergar o mundo, culpando as mulheres por tudo, é até supersticiosa. Uma vez eu usei uma camisa verde e ela rasgou. Agora nunca mais eu uso camisa verde. A culpa não é da camisa verde. Aquela camisa verde em específico que tinha uma qualidade duvidosa. Homem é tudo cafajeste, nenhum deles presta. Jefferson, por que você me traiu? Mulheres são tudo interesseira. Eu sou apaixonado pela Larissa, mas ela quis ficar com o Claudinho porque ele tem uma CG pop e eu não. Você não sabe? Às vezes a catucada do Claudinho é melhor. Se inscreve nesse canal, deixa o like, deixa um comentário legal aí pra nós. Me segue nas minhas redes sociais. O meu Twitter alcançou o marco histórico de ter uma pessoa curtindo meu Twitter. Um tweet meu. Eu não sei nem falar, eu mereço não ter nada no Twitter. Me sigam lá, por favor. Dá essa moral aqui pra mim, beleza? Falou, tchau.